No nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a influência da taxa de juros nos fundos imobiliários. Como que ela influencia a dinâmica dos fundos imobiliários? O que você tem que saber sobre isso para poder se aproveitar dos melhores momentos para adquirir as suas cotas de fundo imobiliário? A primeira coisa que você tem que saber é sobre o dividend yield. Então, muita gente sabe o que é o dividend yield, que na verdade é uma relação, né, entre os dividendos, ou os rendimentos dos FIIs que são distribuídos, dividido pelo preço da ação, né, o preço da cota do fundo imobiliário. Essa é o conceito básico, né? Então, esse TTM que tem, proventos TTM, TTM é os últimos 12 meses, né? É uma sigla em inglês para especificar que são os últimos 12 meses. Então, você pega os últimos 12 meses e divide pelo preço da ação, você vai ter o dividend yield, né, daquele fundo imobiliário ou daquela ação. Uma coisa importante, né, que você tem que pensar é o seguinte: muita gente comemora, né, quando o preço de um determinado ativo ele sobe, ele vai para cima, né? Então não foi o preço do ativo que subiu, na verdade foi a sua rentabilidade que caiu. Se você tem só esses dois pontos que influenciam o dividend yield, o provento por ação e o preço da ação, e o provento, né, os dividendos, os rendimentos, eles continuam o mesmo. Para que esse dividend yield caia, o preço tem que subir, né? A não ser que você tenha uma alteração muito grande no provento. Mas não é isso que normalmente acontece. O que normalmente acontece para o dividend yield cair é o preço da cota do fundo imobiliário subir. Esse gráfico aqui, ele explica um pouco essa questão da queda da taxa de juros e como ela influencia. Então, essa linha preta foi a queda da Selic, né, a taxa Selic da economia. Enquanto ela foi caindo, todas essas outras cores aqui, elas foram subindo, né? Então você vê o amarelo subindo, né, que é o Ibovespa, você vê esse cinza aqui subindo, que é o IFIX, você vê esse azul claro aqui subindo, que é o dólar. Então, quando você tem uma queda na taxa de juros, o preço dos ativos sobe. Se o preço dos ativos sobe, né, o dividend yield diminui. E você tem aqui uma queda no preço muito grande, acentuada, né? Mesmo com redução da taxa de juros, isso aqui foi a pandemia. Então, o preço de todos os ativos caiu, né? E mesmo com a taxa de juros baixa, o que não é normal, né? Logo, logo, o Ibovespa se recuperou, né? Teve uma recuperação muito forte aqui. Todos os ativos, de uma forma geral, quando eles viram que a pandemia não ia durar para sempre. Esse próximo gráfico, ele mostra exatamente, né, a Selic comparativamente ao IFIX. Então, toda vez que a gente teve uma taxa Selic caindo, a gente teve um IFIX subindo. E eles não são completamente casados, né? Você vê que aqui em setembro de 2015, com a taxa de juros na máxima histórica, o preço dos fundos estavam de lado, né? De setembro de 13 até setembro de 16, aqui mais ou menos. No meio aqui dessa reta aqui, que a taxa de juros estava nos maiores níveis históricos, foi o 14,25, antes mesmo dela começar a cair, os preços começaram a subir. Por quê? Porque já tinha expectativa, né? A expectativa de mercado que a taxa de juros iria cair. Só a expectativa do mercado já faz com que o preço do IFIX suba. Aí o IFIX subiu, a taxa de juros caiu, né? Então a nova subida da taxa de juros também diminuiu, né, o preço dos ativos. Então você vai mudando essa relação que existe, né, entre o preço dos ativos e o dividendo pago, né, e os rendimentos que são distribuídos. Então o dividend yield ele acaba mudando muito por conta do preço dos ativos, não por conta dos rendimentos que são distribuídos. Aqui a gente tem esse gráfico com o dividend yield da NTNB 2035 contra o yield do IFIX anualizado. Então a gente vê que eles seguem mais ou menos o mesmo balanço, né? Parece que eles estão dançando. Um sobe, um desce, outro desce. A gente está comparando aqui rendimentos. Então eles não são mais ao contrário, igual na figura anterior. Agora eles andam juntos. Porque na figura anterior, quando você diminui, você aumenta a taxa de juros da economia, né, você tem que aumentar o dividendo também da ação. Então você aumenta o dividendo da ação, você obrigatoriamente tem que jogar o preço para baixo. Por isso que o preço cai. Aqui a gente está comparando só as rentabilidades. Então, a rentabilidade da NTNB 2035 e a rentabilidade dos fundos imobiliários.
Então a gente sempre tem um gap entre eles, né? Esse espaço vago aqui. Esse dividend yield aqui, ele está sempre superior ao juro real da economia, que é a NTNB. Então a gente tem 2 pontos, 3 pontos aqui de gap entre essas duas curvas. E a gente vê aqui que esse número aqui da NTNB, os 6%, né? Então, normalmente, quando a NTNB está próxima aqui dos 6%, você tem os maiores rendimentos aqui dos fundos imobiliários. Por quê? Porque o preço da cota está lá para baixo, né? Então, são os melhores momentos para você comprar fundo imobiliário, então, justamente quando você tem uma taxa de juros, por exemplo, da NTNB muito alta, né? Principalmente nessa parte aqui perto dos 6%. Quando a taxa da NTNB cai muito, né, a rentabilidade do fixo ele também cai. Então, aqui, ó, o fixo está pagando aqui em torno de 6%, né, aqui de até 2019, mais ou menos, começo de 2020. E depois, esse spread aqui aumentou bastante, né? Então, essa rentabilidade aqui, ela subiu desse tanto porque o preço dos ativos caiu, né? Então, subiu o NTNB, subiu a rentabilidade dos fundos imobiliários, porque o preço, né, dos fundos imobiliários caiu. Então a gente tem uma relação inversa, né, entre os preço, né, preço de fundo imobiliário e rendimento. O dividend yield é justamente isso, o rendimento que é distribuído dividido pelo preço da ação. O que mais varia é o preço. Então, preços muito baixos te dão uma rentabilidade muito alta. Preços muito altos te dão uma rentabilidade baixa. Muita gente comemora quando o preço dos ativos sobe. A minha carteira está tá com mais patrimônio, meu patrimônio está mais elevado, e fazem festa. E é o contrário, né? Você vai estar comprando renda, pagando mais caro por ela, né? Se a economia ela vai e vem, é melhor você comprar sempre os ativos mais baratos. Então, não torça para que o preço dispare das coisas. Se você é um investidor de longo prazo e você tem que comprar todos os meses, é melhor que você compre com preços mais baixos. Então, é isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa comentário aqui embaixo. Querendo, a gente tem um curso de fundos imobiliários. O curso de fundos imobiliários não, a gente tem um relatório de fundos imobiliários. O curso ainda está para sair, já estou me adiantando, mas a gente tem um relatório de fundos imobiliários e você pode assinar, um relatório também de FIP, de FIINFRA, e o link está aqui embaixo do vídeo. É isso que a gente tinha para hoje e até o próximo vídeo.